jardim maravilhoso, tudo bom com vocês? Eu sou a Flower, designer e ilustradora, e o vídeo de hoje é sobre criatividade. Esse vídeo, ele tem um mini roteiro, mas ao mesmo tempo não tem muito roteiro. Porque eu pensei em fazer esse vídeo porque eu tava tendo uma conversa um dia. Na verdade, eu tava fazendo um trabalho lá no meu trabalho. Uma arte pra rede social, uma coisa assim. E aí eu tava com pouco tempo, era uma coisa que era meio que urgente e tal. Urgente, tipo, pra fazer hoje, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver e tal, e aí eu comecei a ficar pensando, porque assim, o meu processo criativo, ele é um processo de tentativa e erro. E aí é uma coisa que eu já tô aqui até matando a ordem do que eu tava pretendendo falar, que eu fiz aqui um scriptzinho básico. Whatever, vou deixar, vai ser um vídeo fluido mesmo, pra gente conversar sobre isso, sobre criatividade e sobre processos criativos dentro da nossa área de trabalho, se você é designer, se você é ilustrador, ou se você é médico, engenheiro, taxista. Independente da área que você esteja atuando hoje, a criatividade, ela está entre nós e eu posso provar. Eu vou continuar contando o que eu estava contando, porque eu tive o insight desse vídeo. Então, eu comecei a desenvolver lá o que eu tava desenvolvendo, só que eu não tava gostando e tava sendo uma coisa que eu tava fazendo sob pressão. Então, tipo, eu ia entregar a demanda, eu ia atender o briefing, mas eu não ia estar satisfeita com a execução. Porque eu acredito também muito naquela coisa assim, existe o que é feito rápido e existe o que é feito bem feito. Porque o que é feito rápido nem sempre vai ser o melhor. Muito provavelmente não vai ser o melhor. Mas vai ser o possível. Vai ser o que é para ser. Então, é rápido. Mas um trabalho mais demorado ou com menos pressão, com um pouco mais de tempo, você consegue sim extrair de fato algo que seja realmente muito bom. Algo realmente que vá fazer uma diferença e não vai ser só simplesmente mais um trabalho, mais uma arte, mas que de fato vai ser perfeito para aquilo que você tá buscando, né? Então eu acredito muito nisso. E eu gosto de ter tempo para fazer os meus trabalhos, porque aí eu vou realmente entregar com excelência, né, aquilo que estão querendo de mim. Mas quando eu não tenho muito tempo, e na nossa profissão geralmente é uma coisa sempre para ontem, sempre para anteontem, mas nunca pedem mês passado, pedem hoje um negócio para ontem. Enfim. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Só que acabou que nesse trabalho específico, ele era urgente, mas não tão urgente assim. Dava para ter um pouco mais de tempo, até porque tinha que ter aprovação, e naquele dia não ia rolar, mesmo que eu concluísse muito rápido, ainda ia ter que aprovar, enfim, não ia acontecer. Então, eu fiz um dia, aí no outro dia eu voltei, né, pro trabalho e tal, olhei para aquilo que eu tinha feito, sabia que eu tinha um pouco mais de tempo para desenvolver mais, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer esta bola do zero. Porque eu tinha feito, não tava gostando, eu ia fazer somente para entregar mesmo, mas eu queria fazer uma coisa melhor que realmente ficasse muito bom. E aí eu recomecei a fazer, e aí eu já tive outra ideia, outra. É impressionante como uma noite de sono te renova. Eu já fui no outro dia com uma outra cabeça, uma outra mentalidade. E aí eu comecei a desenvolver um outro conceito, e aí eu fui fazendo, e aí eu já fui gostando mais, já fui fazendo mais sentido para a proposta até do cliente e tal. E realmente no final, quando eu concluí, e aí uma coisa que era para ter sido em algumas horas, acabou passando uns 3 dias, tanto para desenvolvimento quanto para aprovação de detalhes, né? Então, e aí quando foi realmente tudo definido, foi excelente, os clientes amaram, acharam que realmente fez todo sentido
com a marca e tudo mais. E me deu uma satisfação muito grande, porque realmente consegui fazer algo que eu sabia que eu era capaz de fazer. Só que com pouco tempo, às vezes, a gente não consegue externar todo o nosso potencial. E aí foi quando eu pensei nessa parada da criatividade, né? Quando você tá começando a pensar em uma solução fora da caixa, que inclusive eu fui pesquisar a definição de criatividade no significado.com. Me permitam ler para vocês. Criatividade é um substantivo feminino. Claro, né? Só podia ser. Que vem, tem nada a ver. Que vem do latim criare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas. E também tem aquele jargão muito conhecido dos designers, que é o think out the box, ou pense fora da caixa. Uma pessoa criativa, ela pensa fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Aqui, ó, é pensar fora da caixa. Tá, chega. É você, de fato, pensar além do óbvio. É pensar além do normal e real. E aí, padrões, né? É você pensar além do padrão, além de padrões. Quando eu falo normal, eu tô falando, me referindo a padrões pré-estabelecidos. Quando a gente tem um problema e olhando ao nosso redor, com os padrões pré-estabelecidos que nós temos, a gente não consegue resolver, entra a criatividade, que te ajuda a pensar de uma forma diferente e que essa forma diferente de pensar vai ajudar a resolver o teu problema. Então, dentro do design, que é a minha área de formação, a gente aprende muito a pensar fora da caixa. Inclusive, na minha faculdade... Caminhão passando... Inclusive, na minha faculdade, logo quando eu entrei, nós tivemos semana de design e teve a amostra de design. Que a semana de design acontece no final do ano, em novembro, que é para celebrar o dia do designer, que acontece também em novembro. Acho que é no dia 5 de novembro, se eu não me engano. E era uma semana toda onde a gente vai tendo palestras, vai tendo mini cursos e um monte de coisa lá na minha universidade. Que eu não sei se ainda tá rolando. Eu sei que teve no ano que eu entrei. Mas é uma coisa que se não tem, o pessoal do Design Fan, tem que voltar a ter, porque foi incrível. Foi uma parada assim que logo quando eu entrei na faculdade eu já fiquei assim: uau, o design é incrível, olha que coisa legal, eu posso fazer 1 milhão de coisas, é perfeito. Aí teve a amostra, que foi justamente a amostra tirando da caixa, uma coisa assim, que fazia essa brincadeira com a questão da criatividade, né? E também de mostrar os trabalhos já feitos dos alunos mais veteranos, né? E expor esses trabalhos que a gente fazia, trabalhos de 3D, com metais, com papel, um monte de coisa, madeira, enfim. No bacharel da UFAM, você passa por várias áreas do design, desde produto a gráfico, a interiores e moda também, um pouco, se você faz uma optativa, enfim. E aí tinha muito isso de você pensar fora da caixa. E a criatividade, ela tem a ver com isso, né? De você realmente olhar de uma forma diferente para um problema. E aí por isso que eu falei que em todas as profissões que você tiver, você pode ser criativo. Desde um taxista, uma faxineira, um motorista de ônibus. Não importa a sua profissão. Eu estou citando essas profissões porque geralmente elas não são ligadas à criatividade, como design ou artes. Mas que você pode ter ali dentro também criatividade. E quando eu falo mais especificamente de processo criativo dentro da área de design ou da área de artes, de ilustração, enfim, eu falo muito de tentativa e erro. E a jornada do processo criativo em áreas criativas, de fato, em áreas que
foram feitas para isso, como design, você tem que ter tempo para errar. Você só vai saber extrair uma coisa realmente boa, um trabalho realmente bom, se você tiver feito um monte de trabalho ruim. Não tem para onde correr. Você vai ter que testar, vai ter que testar. Várias ideias que vão surgindo na sua cabeça, que você pode ter a sorte de a primeira ideia ser a perfeita e resolver o problema, ou você vai ter umas 5 ideias ruins até chegar na 6ª ideia, que vai ser a ideia fabulosa, entendeu? Então, e eu acho que é importante a gente se permitir isso, porque eu acredito que no início, principalmente no início da carreira, assim, a gente tem muito essa cobrança de tipo, não, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que fazer logo perfeito, eu tenho que acertar de primeira. E tipo assim, você não vai acertar de primeira na maioria das vezes. Vai ser muito raro você acertar de primeira. Principalmente se você tiver Principalmente se você tiver um bloqueio criativo, que aí já é um outro rolê. Você tem que se permitir errar. Errar é humano e é necessário às vezes, para você poder aprender e saber o que dá certo e o que não dá certo. E como você pode estar mudando isso. E outra coisa é você também dar tempo ao tempo. Obviamente, Amanda, mas eu trabalho numa agência de publicidade que todo dia tem que ter post, não sei o quê. Beleza, tranquilo, bacana. Faça lá seu post que você tem que fazer. Às vezes a gente não vai conseguir dar o nosso melhor, porque o sistema que nós estivermos inserido não vai nos permitir isso, né? Se for uma agência, se for uma empresa que realmente seja muito fast post, sei lá, que queira post, mas sem prezar tanto pela qualidade, né, da arte que você está desenvolvendo, você faz o feijão com arroz, desprende mesmo, é só não pôr no portfólio, né? Você não precisa nem pôr seu nome. Se você estiver trabalhando por uma agência, por exemplo, você nem precisa pôr seu nome, é o nome da agência mesmo que vai, e aí você vai fazendo conforme as possibilidades lhe cabem. Mas se você tiver num trabalho em que há essa possibilidade de você ter um tempo para você fazer o seu trabalho, se permita errar. Ou mesmo se você estiver trabalhando como autônomo, né, para si mesmo, se permita errar. Ponha esse tempo também quando você vai fazer esses orçamentos. Pense no tempo que você vai ter que ficar matutando, pesquisando, scrollando o Pinterest, o Behance até o final ou mesmo o Instagram em busca de referências, porque isso também é uma outra coisa muito importante da criatividade. A criatividade, ela não é simplesmente uma inspiração que vem dos céus, uma luz que desce em você e fala, é isto. Não. A criatividade, ela é uma coletânea é uma coleção de referências que você vai adquirindo ao longo da vida. Quanto mais referências você vai colecionando, mais fácil vai ser o seu processo criativo. Porque hoje, por exemplo, eu já tenho um tempo de carreira, já trabalho com design desde a época da faculdade e eu já coleciono coisas, já tenho como se fosse quase uma biblioteca na minha cabeça de referências. Então, tipo, eu quero uma arte falando para uma pizzaria. Eu já tenho referências de pizzaria na minha cabeça, de como posso fazer um layout, de onde eu vou buscar as imagens boas para fazer isso. Se eu não tenho, claro, se o cliente já não me passa as imagens em alta qualidade, eu já tenho pensado como eu posso fazer, qual tipo de layout, qual tipo de tipografia também. Enfim, é uma arte de hospital. Vou aqui na minha biblioteca da minha cabeça, eu imagino assim como se eu estivesse vendo uns arquivos assim, e aí eu já tenho vários arquivinhos, porque é isso, é experiência. Quanto mais você faz trabalhos de design, mais você vai adquirindo referências na sua cabeça e mais fácil, entre aspas, vai sendo o seu trabalho ao longo do tempo. Tá passando muita moto hoje aqui, meu Deus.
E aí eu já vou deixando aqui, já caminhando pro final desse vídeo, vou deixar aqui alguns sites que eu uso como referências, né? Eu já citei aqui 2, que é o Pinterest e o Behance. São sites onde você vai encontrar trabalhos de outras pessoas, fotografias, marcas, projetos gráficos. Enfim, no Behance é um lugar de portfólio, então você vai ver muito trabalho bom para você se inspirar, porque as pessoas geralmente colocam nos seus portfólios os melhores trabalhos, né? Tem que ser assim, tá, galera? Os melhores trabalhos. E o Pinterest é um site que é uma coletânea de referências de tudo. Tudo. Você põe lá, pesquisa, tem de tudo. Tem de receita de bolo vegano a pôster de campanha para igreja, para hamburgueria. Tem de tudo lá. Então eu recomendo esses 2 sites. Também tem o Freepik, que se tornou o meu melhor amigo. É um site muito bom, principalmente para você pegar vetores e imagens gratuitas. Ele também tem a versão paga, mas lá, além de você pegar material para você desenvolver os seus projetos, também você pode usar alguns projetos que já estão lá como referência para os seus projetos. Eu faço bastante isso, principalmente quando eu quero fazer infográficos, quando eu quero fazer algumas tabelas, assim, porque no meu trabalho às vezes eu preciso desenvolver esse tipo de arte específica. Então eu vou no Freepik e eu pego muita referência de lá. E também tem o próprio Instagram, porque lá no Instagram também tem muita coisa boa, tem muitos perfis de designers, de social medias, de pessoas de marketing, que tem uns trabalhos muito legais, muito bons, e você pode ir salvando. Eu tenho uma pastinha no Instagram chamada Design, então eu já vou salvando lá na minha pastinha. Quando eu vejo alguma referência bacana que eu posso usar em algum momento, eu já vou lá e salvo. Então isso é muito importante, você ter essa biblioteca também, além da sua cabeça, né? Você também ter bibliotecas externas, porque você também não vai decorar tudo. É óbvio que a gente vai ter algumas referências já gravadas na mente, mas não dá pra decorar tudo. E também, cada dia que passa, vem novas referências, vem novas tendências, vem novas criações que vão estar te ajudando a também criar coisas novas. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, né, sobre o processo criativo, que é essa jornada de muitos erros para ter um acerto, que tem que se permitir errar e que tem que ter muita referência para você errar menos. Outro dia eu faço um vídeo falando só sobre bloqueio criativo, porque isso daí dá só um vídeo, também é babado. Então eu vou deixar aí no ar, e até comenta se você realmente gostou desse assunto, se interessou e quer mesmo um vídeo sobre bloqueio criativo, se você já teve, já sabe o que é isso. Deixa aqui nos comentários para eu saber, que aí eu já faço um vídeo até mais robusto assim, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para alguém que você acha que vai ser relevante, que precisa saber disso. Alguém de design, alguém de artes, alguém de filosofia, alguém de direito, enfim, porque a criatividade ela tá a serviço de todos, independente da profissão que você exerce. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentário, toda essa coisa, me segue nas redes sociais, a Flower Oficial em todas elas. E é isso, um grande beijo e tchau!